Então, lá em Romanos 8, capítulo 30, fala dos predestinados também, que é uma doutrina muito clara na Bíblia, né? As pessoas rejeitam, infelizmente, que diz o seguinte lá: e aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Bom, primeiro ponto, e aos que predestinou. Bom, predestinou, predestinação, uma doutrina muito clara nas Escrituras. Por exemplo, Tito 1:1, a fé que é dos eleitos do Criador. Ou seja, a fé é de todos? Não, a fé é dos eleitos. Se a fé fosse de todos, ia dizer aí que a fé é de todos, obviamente. Predestinação também é Mateus 24:24, porque surgirão falsos cristos e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível, enganariam até os eleitos. 15:16-17. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Ou seja, predestinação, eleição. Ele nos escolheu. Lá em Romanos 9 também fala bastante da predestinação. Por exemplo, Romanos 9, 13-14, que diz lá que o Criador ele escolheu Jacó e rejeitou Esaú. Ora, se o Criador ele realmente amou a todos, por que então que está dizendo aí que ele rejeitou Esaú e amou Jacó? Amou Jacó e rejeitou Esaú. Então, logicamente, obviamente, ele não ama todos, até porque ele rejeitou Esaú. Se ele realmente amasse a todos, ele não rejeitaria Esaú. É muito simples de entender isso. Atos 13, 48-49. Quando ouviram isso, os gentios se alegraram e agradeceram ao Senhor por essa mensagem. E todos que haviam sido escolhidos para a vida eterna creram. Assim a palavra do Senhor se espalhou por toda aquela região. Ou seja, todos que estavam ali naquela época, onde os apóstolos, se eu não me engano, onde os apóstolos ali estavam pregando a palavra, só creu na palavra dos apóstolos, na pregação dos apóstolos, aqueles que haviam sido predestinados, que haviam sido escolhidos para a vida eterna. E tem pessoas que rejeitam essa doutrina que é muito clara na palavra. Então eu faço a simples pergunta aqui: por que então que a Bíblia fala tanto dos eleitos e dos predestinados, dos escolhidos? Por que, cara? Bom, e a outra parte dessa passagem de Romanos 8:30 fala que ele nos justificou. Quem que nos justificou? O Messias, naquele madeiro, ele nos justificou, morrendo por nós, carregando nas costas dele os nossos pecados e aplacando então a ira do Criador. Ou seja, a ira do Criador então foi direcionada no Messias ali naquele madeiro, quando na verdade era para ter sido direcionada em nós, foi direcionada nele. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou. E a outra parte: e aos que justificou, a estes também glorificou. Bom, aí já refuta uma heresia, que é a heresia de que você pode perder a salvação. Porque primeiramente, que na primeira parte dessa passagem aí de Romanos 8:30, de Romanos 8, versículo 30, está dizendo que aos que predestinou. Então, é um fato. Isso é um fato. Ele predestinou pessoas para a salvação. Até porque, como eu disse aqui, citei passagens, e uma passagem áurea das Escrituras que fala da predestinação é Efésios 1, 4 e 5, que diz lá que ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Não vou nem falar a passagem toda porque não tem necessidade, porque vocês provavelmente já sabem dessa passagem. Ele nos predestinou antes da fundação do mundo. Então, e aos que predestinou, está falando dos predestinados, dos eleitos, antes da fundação do mundo. Então aí já tem um fato. Ele predestinou pessoas para a salvação. E no final dessa passagem, na parte final, diz que ele glorificou esses predestinados, esses eleitos. Então isso já refuta essa heresia de que
as pessoas podem perder a salvação, porque ele já glorificou, e aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Ele já glorificou os escolhidos, os predestinados. Não é que ele já glorificou literalmente, mas é porque isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que é uma cadeia inquebrável, é uma coisa que não tem como não acontecer, vai acontecer, não tem como não acontecer isso aí. Os que ele predestinou serão glorificados, na volta do Messias, é claro. Então, como que os caras eles vêm falar que a predestinação vem de, sei lá, de Calvino, de sei lá de quem, ou que a predestinação não é uma doutrina bíblica, sendo que é tão claro na Bíblia essa doutrina da predestinação? Não faz sentido isso aí. Os caras eles querem ficar, na verdade, com aquilo que apraz eles, com aquilo que eles gostam de ouvir. Essa é a verdade. Eles não querem ficar com a verdade. Eles não querem ficar com a verdade. Eles querem ficar com a mentira, com as meias verdades, porque é disso que eles gostam de ouvir. Que você tem livre-arbítrio, você pode escolher amar, crer no Messias, que Deus amou a todos, só que não é isso que a Bíblia fala. Bom, então é isso, né? Só fui trazer esse vídeo aqui para vocês aí, para trazer essas passagens que falam da predestinação e principalmente para falar dessa passagem de Romanos 8, versículo 30, que eu ainda não falei sobre essa passagem aqui. Né? E também para falar, né, sobre a questão aí de você perder a salvação ou não, que a passagem aí de Romanos 8, versículo 30 está dando a certeza da salvação. A certeza da salvação, claro, daqueles que o Criador predestinou, escolheu.